Moto G8 Power Lite. Light é menos, Power é mais. Power Lite. Esse nome não faz sentido. Muito bem, senhoras e senhores do Canal Tech. Esse é um caso difícil de falar e é uma análise complicada de fazer. Pode ser que muita gente fale, você resolveu fazer um comparativo? Não é assim. Se eu não pegar e falar do Moto G8 Power e falar do Moto G8 Power Lite sozinho, ignorando a existência do G8 Power normal, eu tô agindo errado com vocês. Então se vê alguém chorando, ai, mas é comparativo, essa pessoa tá agindo de má fé. Que a gente tem a obrigação de falar que existe um Moto G8 Power quando fala do Moto G8 Power Lite. Quem não aceita essa realidade tem mais é que sofrer de síndrome de Estocolmo e comprar Galaxy A10. O que acontece é que a Motorola lançou o G8 Power há um tempo atrás e inclusive foi em fevereiro de 2020. Daí mais para abril, março, chegou agora o G8 Power Lite. E o Power Lite, ele tem alguns pontos conflitantes com o G8 Power normal. Se você olhar a caixa dos dois, você até nota que eles têm mais ou menos o mesmo esquema de super bateria de 5.000 mAh e tal, e eles têm até a mesma pegada. Só que eles não são o mesmo aparelho, e na data desse vídeo, o preço dos dois era o mesmo. Ai, que mentira, eu vi que o Moto G8 Power Lite era 1.300 e o Moto G8 Power normal era 1.350. Sério que uma pessoa com uma diferença de 70 reais, 50 reais, de um aparelho custa 1.300? 500 mais 500 mais 300, é dinheiro pra cacete. E a pessoa não consegue dizer que os dois têm o mesmo preço. Isso também é agir com mau caráter e má fé, hein? Tem gente que é assim, não liguem pra essas pessoas, gente, não liguem. Portanto, vem a grande questão. Qualquer coisa que eu falar do Moto G8 Power Lite, necessariamente, se eu ignorar e fingir que o G8 Power não existe, eu tô confundindo vocês. Principalmente nessa época que os dois custam a mesma coisa. Esse que já caiu de preço e esse que é um lançamento e chegou pelo preço desse que já caiu de preço, enfim. Vamos abrir o Moto G8 Power Lite, a gente só reembalou para vocês verem a caixa, e vocês entenderem o que a gente viu nos nossos testes ao longo dessas semanas, para vocês sacarem exatamente os detalhes que deixam esse lançamento um pouco confuso. Olhando aqui pela traseira do Moto G8 Power Lite, vou chamar só de Power Lite para facilitar. Dá para notar que ela tem aquela cara plástica, que é normal, que tantos outros aparelhos da linha Moto G têm tido, e ela tem algumas simplicidades. Esse aqui é o Moto G8 Power de verdade, o Moto G8 Power normal. Eles têm as cores bem diferentes, isso facilita até para mostrar. A primeira coisa é que essa análise barra comparativa, ou análise comparativa, tem vários jeitos de fazer uma análise, inclusive. É a saída de som aqui na traseira do G8 Power Lite. Isso é uma coisa que caiu em desuso há muito tempo. Você vê aparelhos muito antigos com essa saídazinha aqui de som, e você fala, ué? Você olha para os modelos normais e nota que ela fica aqui embaixo e alguns aparelhos têm a saída de som também aqui em cima, tornando o som estéreo, que dá bastante mais imersão, qualidade de som também em alguns casos, e já é mais divertido, é mais gostoso ouvir o seu aparelho tocar música. Não vou ouvir música no meu aparelho. Vai fazer ligação, vai jogar joguinhos. Não tem justificativa, não. Mas pelo menos a digital se mantém na traseira. Então a versão mais simples do G8, que é o G8 Power Lite, tem a digital, mostrando que o A10 estava errado em todos os sentidos quando a Samsung lançou. O flash trocou de lugar nos dois porque a quantidade de câmeras não se mantém, mudou um pouquinho aqui. A câmera do G8 Power é de 16 megapixels e a do G8 Power Lite também é de 16, mas a câmera dele é um pouco inferior. A abertura, a capacidade de enxergar melhor em cenas mais escuras é bem mais significativa no G8 Power, então a câmera dele é bem mais simples. Só que isso não é um problema se você pensar com a versão Lite. É para ter alguns detalhes mais simples. São 16 megapixels na câmera principal, 2 megapixels. 2 megapixels para uma câmera macro é muito pouco, é uma foto muito pequena para tirar foto de perto, é até questionável, é melhor não pôr. Se é abaixo de 5 megapixels, para que colocar uma macro? E uma segunda câmera de 2 megapixels para ajudar nos recortes da foto da câmera principal de 16. Parece bobagem? Mais ou menos. Vamos lembrar de novo no G8 Power. 16 megapixels na principal, 8 megapixels na ultra wide, 8 megapixels na câmera de zoom.
e ainda 2 megapixels na câmera macro. Ok, o G8 Power Lite é inferior em câmeras. Não tem problema nesse ponto. Novamente, de câmeras é um ponto que já esperava que fosse inferior e realmente é inferior. Se você está pensando em pegar para foto, você vai sentir diferença entre os dois. Sim, tem gente que acha que é tudo igual. Não, G8 é igual. Essa pessoa baba, morde o pé das pessoas, não sabe conversar, não sabe viver em sociedade. E assim vai se construindo a diferença entre eles. Um detalhe importante, o Moto G8 Power é esse e o Power Lite é esse. Não se confundam. Vou abrir a Play Store nos dois para facilitar uma coisa. O design deles muda. O G8 Power Lite, ele provavelmente faz parte de alguma leva de aparelhos que já era pré-construída, aparelhos aproveitados, reciclados, reaproveitados de um molde de um modelo anterior e que foi construído para ser algo um pouquinho diferente, no caso o G8 Power. Notem que a Motorola já mudou a identidade há um tempo atrás da tela para esse furinho no canto, ou um furo menor, para as câmeras frontais. No G8 Power Lite, você nota que ainda tem aquele notch, essa gota, esse bigode antigo e essa borda grossa aqui para esse ponto. O que dá aquela questão de, nossa, esse celular é meio velho, tem uma cara de meio desatualizado. Não confundam aqui a barra de navegação com gestos, os dois têm. É que nesse aqui eu deixei desativado de propósito para parecer outro aparelho no vídeo, né? Pra vocês terem mais noção entre os dois. Mas o principal ponto é que a câmera em cima denuncia o fato dele ser de um outro momento. E o aproveitamento embaixo ser menor do corpo dele, ter essa bordona aqui que daria para escrever alguma coisa, também dá aquele ar de esse aparelho é um Motorola anterior que foi relançado como Moto G8 Lite, G8 Power Lite. A câmera frontal dele é de 8 megapixels, inclusive, comparada a de 16 megapixels do G8 Power normal. Câmera não é um problema ser inferior. Você vai comprar um Lite, é normal a câmera ser inferior. Tela não é também um problema ser muito inferior, porque o Lite costuma ser uma versão simplificada. Só que nesse caso nós falamos de uma tela de 6.2 polegadas aqui no G8 Power Lite e de 6.4 polegadas aqui no G8 Power normal, completo. O problema é a resolução. Esse celular é 720p, ou seja, ele só roda em HD. Esse aqui é 1080p, roda em Full HD. Sabe o iPhone SE, aquele iPhone de brinquedo que tem iPhone SE, o Suckers Edition, que a gente fez o review aqui no Canaltech? A tela é desse tamaninho, você não consegue olhar direito, é muito pequeno, parece um bip, parece um pager. No caso desses dois Motorolas, olha o tamanho dessa tela, parece uma tábua de bater carne na sua mão, é grande. Então, neste caso, a resolução tem que ser Full HD? Sim. Já passou do tempo de ter resolução HD 720p. E essa é a questão, o G8 Power Lite não devia ter essa resolução mais baixa. 720 por 1600 pixels, 1080 por 2300 pixels. É grande diferença e você vai notar sim a diferença. Ah, eu não vou notar. Não vai assistir Netflix? Não vai ver nenhuma foto? Não vai acessar Instagram? Não vai usar o Facebook? Não vai assistir nada no YouTube? Sei, tá bom. Até agora vem a questão. É provável que o Moto G8 Power Lite baixe de preço, assim como o Moto G8 Power baixou de preço. Hoje eles custam a mesma coisa, e é justamente isso que torna estranho você colocar eles na mesma mesa, porque se eles não custassem a mesma coisa, o G8 Power Lite seria mais barato e, por ser mais barato, entregaria um pouco menos de recurso aqui e ali. O jogo de absurdo é só eles serem a mesma escolha com a mesma quantidade de dinheiro. Mas eu não achei na loja, eu procurei na loja. Procura direito! Porque a gente pesquisou em 15 lojas, então eu acredito que é nesse momento que você fala, no menor preço que eu achei dentre as lojas, aqui custava tanto, aqui custava, então com o mesmo dinheiro eu compro um dos dois. Isso é bom senso. Justamente por isso que vocês cliquem no link aqui embaixo na descrição do vídeo ou usem os QR Codes que estão aparecendo para ficarem no grupo de ofertas do Canaltech, porque quando um aparelho desse que está com o preço errado chega no preço certo, a gente avisa por lá. A equipe aqui do Canaltech fala para vocês quando um aparelho desse está em promoção e está com desconto de verdade, para você não perder dinheiro e economizar. Então clica no link aqui embaixo, entra no grupo de ofertas do Canaltech, usa os QR Codes e fica de olho, porque preço é uma questão chave do Moto G8 Power Lite. Literalmente muda tudo. Apesar que nessa análise eu falo isso bastante para vocês entenderem que é só o preço o problema na real e mais algumas coisinhas que a gente já vai continuar. E nesse jogo de bom senso, a gente consegue perdoar, como eu falei, a câmera, a tela, ok. Só que tem algumas coisas que mesmo para a versão Lite é complicado. Processador, por exemplo.
No Moto G8 Power, a gente tem um Snapdragon 665 da Qualcomm, que é um processador bom, bem legal, um intermediário ponta firme. Já para o G8 Power Lite, temos um MediaTek Helio P35. Eu vou traduzir isso num equivalente Snapdragon para facilitar. Um Snapdragon 630, 635 ali, 632, mais ou menos. A equivalência fica ali. Ele é acima do Snapdragon 625, que é antigaço e era um intermediário bem legal, que eu usei por um bom tempo, inclusive. Mas ele também não é tão forte quanto o 660. Ele fica um pouquinho mais para baixo, ele é um 632, 630. Ou seja, um 665 contra um 630, 632, há uma diferença de performance sim. São dois chips que já não são tanta coisa, já são intermediários bem normais, bem honestos para quem quer um intermediário para fazer coisas normais no dia a dia, jogos ok. Você vai rodar PUBG? Vai, só que você não vai rodar no máximo, tranquilo, fazendo... Você vai jogar os seus jogos, só não vai jogar com o melhor possível, você vai jogar muito perto. E no caso do G8 Power Lite, você abaixa um pouco mais o que eu acabei de dizer. Já não é topo de linha você pensar no G8 Power, menos ainda no G8 Power Lite. Vocês exigem tanto dos celulares. Eu queria o celular mais potente do mundo por menos de R$1.000. Tô errado em querer isso? Não! Quando você põe essas frases sozinho, você descobre quem é babaca, né? Quem se incomoda por a gente querer o melhor pelo menor preço. Esse é o babaca. E ele comenta dizendo que a gente é babaca. Olha que interessante, não? Mas apesar dessa diferença de processamento, o principal é que um é MediaTek e o outro é Snapdragon. Tem gente que tem preferência sobre os dois chips. E sinceramente, em potência, a diferença entre os dois existe, mas não é tanta, não é como se tivesse o Snapdragon 450. Existe uma pequena diferença entre eles. E na memória, o G8 Power Lite não fez um erro muito comum, que a gente encontra nas linhas da Samsung, por exemplo, que é a questão de você sacrificar demais as coisas ou ficar abaixo do utilizável. São 4 GB de RAM aqui no G8 Power Lite e 64 GB de armazenamento interno. É a mesma coisa que o G8 Power normal. E tá certo, é assim que se faz uma versão Lite. Só falta ela ser mais barata. Os dois têm o nome Power. E é importante que nessa parte a Motorola acertou. A versão mais simples, a versão Lite, tem 5.000 mAh de bateria. 5.000. Assim como o maior, o irmão, o grandão, também tem 5.000. Então, de verdade, dessa vez a Motorola acertou em chamar de Power o modelo que mantém 5.000 de bateria. Que já teve uma vez que a Motorola chamou de Power um aparelho que não era tão Power e, enfim, já aconteceu. Tá bom, a câmera é um pouco inferior, a tela é inferior, o processador é um pouco inferior. Até aqui não parece um problema, parece uma versão justa de um modelo Lite. Então por que o comparativo lado a lado? Porque você não pode perder a noção nunca de que existe um modelo completo. Esse aqui é um modelo simplificado. 2, de que se esses itens fossem falados sozinhos, eles parecem muito bons. Por isso que é sempre lembrar, tem ainda melhores, para você manter essa noção. Então nada do que eu disse são erros da Motorola. Só existe um erro de verdade nesse aparelho, e é um erro ridículo. USB antiga, conector micro USB. Mas na minha casa, eu uso micro USB. Na minha casa também tem aparelho de 8 anos atrás e eu não tô aqui reclamando, causando. Só aceitei que mudou há anos. Celular baratinho de 500 conto, tem ali o seu carregador, a sua porta USB tipo C. Só aceita, já faz tempo que mudou, tempo. Inclusive na própria Motorola tem aparelhos abaixo dos Moto G com USB tipo C. Então esse micro USB invertido aqui atrás, capotadinho, não faz nenhum sentido. E esse micro USB com essa saída de som atrás é a pista evidente de que esse modelo se baseia muito em algum Motorola do passado que foi recalchutado, reformulado para ficar no formato do Moto G8 Power Lite e meio que é uma peça reciclada de algum outro aparelho. O que é uma pena, porque ele por si só é muito legal, mas isso aqui deixa ele bem atrasadinho. Você vai ter mais uma vez que ter um cabo diferente para ele. Ah, eu pego cabo velho, tudo bem, mas o resto da sua família que trocou de celular nos últimos 2, 3 anos e mesmo celular baratinho, vai ter o carregador normal do tempo de hoje, que é USB tipo C, e você vai ter o carregador atrasado de um tempão atrás. E tem um detalhe, esse carregador é uma bosta. Quem já usou um carregador USB tipo C, sabe que o carregador micro USB, por si só, ele é ruim sim, ele é um defeito. Aquele ganchinho do carregador
carregador fica preso aqui às vezes, você quebra mais fácil. O carregador USB tipo C é muito mais seguro, fácil de usar e simplificado. Tem nem como dizer, é horrível usar essa porcaria. O que eu tive de mau contato em todos os celulares da minha vida nessa época do micro USB, sumiu todo esse problema agora no USB tipo C, ó, faz muito tempo, de verdade. E como coisa final entre as características entre eles, apesar de eles terem a mesma bateria, o carregamento rápido deles é diferente. O do Moto G8 Power normal vai até 18 watts de velocidade o carregamento e o Moto G8 Power Lite é 10 watts. Ok. Existe uma diferença, só para avisar vocês mesmo, né? Mas respondendo à grande pergunta que esse vídeo traria à tona, o que faltou no Moto G8 Power Lite para ele ser normal, legal, tranquilo, passar sem nenhuma ressalva aqui? Faltou o conector correto, faltou a saída de som decente e faltou o preço dele fazer sentido. Esse aparelho é objetivamente inferior que esse. Se você tem na sua mão dinheiro para comprar o Moto G8 Power Lite hoje, na data que a gente gravou esse vídeo, olha, você deveria comprar o Moto G8 Power. A Motorola acertou em tudo nesse aparelho, ele é bonito, ele é potente, ele tem a bateria boa. Inclusive o Moto G8 Power é um aparelho que eu tenho recomendado quando alguém me pergunta para trocar de celular. Mas o G8 Power Lite não! Ele não é tão simples quanto um Moto E, mas só que ele fica tão abaixo do Moto G8 Power normal que, sinceramente, esse celular devia estar menos de R$1.000. Ele devia estar uns 900, 700 reais. Até porque os chips da MediaTek tem uma diferença de preço em relação aos chips da Qualcomm. Então isso barateia o custo de fabricação e altera o valor do produto. Então, sinceramente, faltou este aparelho ser mais justo no seu preço. E para quem tá se perguntando desse som, eu sei que sempre vai ter alguém que... Colocar o som. Só mostrar uma coisa pra vocês. Aí você não gostou do aparelho? Eu gostei do aparelho. Eu não gostei do preço dele, não faz sentido. Começando com o G8 Power Lite, que tem aqui atrás a saída de som. Vamos dar um play. Coloquei o dedo aqui atrás, abafou. O som não sai aqui pelo lado, não é estéreo. O som tá todo concentrado aqui. Não precisa nem dizer que esse som também poderia ser muito melhor. Agora no G8 Power, vamos dar um play. O som tá aqui, ó. E ele vai trocar pra cá. É notável a diferença de ter duas caixas de som. Ó, ele trocou pra caixa aqui, que eu tô tampando. Isso sim é ter som estéreo. Faz toda a diferença para você. A qualidade do seu uso inteiro do celular vai estar dividido entre as duas caixas, o que é ótimo. Som estéreo é uma qualidade e isso falta no G8 Power Lite. A entrada defasada e fica essa pista de que ele é um celular reciclado da Motorola. Moto G8 Power, um dos melhores Moto G que já foi lançado. 1.300, poderia ser mais barato, mas dá para levar assim. 1.300, sob nenhuma hipótese. 900? Talvez. Afinal, como ele entrega menos, o bolso tem que entregar menos também para receber um desse. Essa foi a análise e comparativo num único vídeo só do Moto G8 Power Lite, que necessariamente tem tudo a ver com o G8 Power, porque tem a bateria gigante aqui dentro, e por isso tem que ser julgado como tal. Esse aparelho faz sentido e é legal, só que não pelo preço que ele tá no momento. Então, deixa aí nos comentários se quando você viu esse vídeo ele tinha baixado de valor e tinha passado a ser uma excelente alternativa, porque aparelho baratinho, acessível, que não tem o processador horroroso, desse daqui é legal como intermediário, e que não tem uma bateria horrorosa, a bateria desse aqui é muito boa, isso é legal. E é uma das coisas que a gente procura aqui no Canaltech. Deixe seu comentário, inscreva-se se não for inscrito e até a próxima.